que infelizmente eu estou aqui para falar sobre uma postura lamentável, na melhor das hipóteses, descuidada, desleixada do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que ontem, durante o sorteio, após o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, foi perguntado sobre não a ameaça, mas sobre a ideia da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dos clubes brasileiros saírem da Conmebol e se filiarem à CONCACAF. O tema da pergunta era esse. O que ele pensava de uma Libertadores sem os clubes brasileiros? Essa foi a pergunta nesse contexto. Para quem não sabe, durante o fim de semana, a Leila Pereira ela trouxe uma ideia de sugerir os outros clubes, os clubes do Brasil, de eles abandonarem a Conmebol e se filiarem à CONCACAF por conta dos seguidos atos e dos seguidos casos de racismo, sem punição efetiva, sem punição real da Conmebol. E esse o contexto da frase da Leila Pereira. E a pergunta, ao ser feita pelo Alejandro Domingues, a resposta que ele deu nos deixou estarrecidos. E aí eu falo por mim e por mais gente. Porque ao ser perguntado sobre isso, o Alejandro Domingues fez uma comparação dizendo que a Libertadores sem brasileiros é igual o Tarzan, aquele personagem do cinema, de histórias em quadrinhos, de desenhos, sem a Cheetah. E a Cheetah, para quem não associou uma coisa a outra, é o chimpanzé ou a chimpanzé que acompanhava o Tarzan. Então reparem, numa pergunta em que o Alejandro Domingues estava sendo perguntado, estava sendo questionado sobre qual seria a reação dele à ameaça, ou a ideia, ou a possibilidade, não sei se é a possibilidade, mas enfim, a opção dos clubes brasileiros abandonarem a Conmebol para jogarem na CONCACAF pela falta de ação, pela falta de punição, pela falta de se importar com casos de racismo, ele responde comparando que o futebol brasileiro sair da Libertadores seria como a Cheetah, um chimpanzé, abandonar o Tarzan. Então, assim, isso para mim, eu pessoalmente, Vitor Sérgio, não acredito em nada que o Alejandro Domingues fale, e já digo isso tem muito tempo. Mas tudo bem, isso é uma impressão minha, é uma percepção que eu tenho. Mas olha o tamanho da falta de cuidado, da falta de preocupação ao tratar um tema tão importante e um tema que machuca as pessoas, um tema que faz pessoas chorarem como o Luigi chorou e teve a decência e teve a ousadia e teve a coragem de externar isso no microfone da Conmebol e tornou o caso de racismo, a violência, a agressão que ele sofreu oficial. Então, num caso como esse, desse tamanho, que rodou o mundo, um caso que se tornou oficial porque foi o Luigi, quem sofreu a agressão racista, levou isso para o microfone da Conmebol. E numa repercussão, numa consequência desse caso, o presidente da Conmebol compara o caso a um chimpanzé deixando de lado o Tarzan, esse personagem do cinema, dos quadrinhos e dos desenhos. Então, assim, para mim, isso só mostra o quanto todas as percepções de que a Conmebol pouco faz contra o racismo, ou a Conmebol finge que combate o racismo, todas essas percepções, elas são reforçadas quando o presidente da Conmebol usa um exemplo como esse, usa um exemplo tosco, um exemplo ridículo como esse, para se referir aos clubes brasileiros. Você teria 1 milhão de comparações para você fazer. Se você tivesse esse cuidado em mente, você teria 1 milhão de comparações para fazer, que não o que envolvesse um chimpanzé, um macaco. Na minha visão,
eu, Vitor Sérgio, penso que isso é um caso para o Alejandro Domingues ser tirado do cargo dele. Isso é um caso para o Alejandro Domingues sofrer um impeachment. Acho que os clubes brasileiros, e não espero nada da CBF, não espero nada da CBF nessa matéria, acho que a CBF ela não tem coragem para se rebelar contra a Conmebol nesse caso, ainda mais um Edinaldo Rodrigues com outro tipo de preocupações. Eu acho que isso deveria partir dos clubes brasileiros exigirem a renúncia ou o afastamento do Alejandro Domingues da Conmebol. Vai acontecer? Duvido. Mas eu acho que essa deveria ser a postura adotada pelos clubes brasileiros, porque chega, já está no limite. O presidente da entidade que supostamente combate o racismo, usar um exemplo em que ele atribui ou que ele permite a comparação dos clubes brasileiros a um macaco, a um chimpanzé, é o fim da picada. Eu acho que é o limite. Os clubes brasileiros deveriam, para ontem, exigir o impeachment ou a renúncia de Alejandro Domingues. Eu tenho certeza que não vai acontecer, mas pelo menos é o que eu penso, o que eu acho. O que você pensa? O que você diz? Diz aqui embaixo nos comentários.